Já parou para pensar que um simples passo é quase um milagre da engenharia? A gente levanta, anda, corre, sem pensar duas vezes, mas por baixo da pele tem uma coreografia assim super complexa, uma sinfonia de movimentos precisos. Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, com base num material de anatomia bem detalhado que recebemos sobre os membros inferiores. Nossa missão aqui é meio que decifrar esse vocabulário técnico. A ideia é que no final da nossa conversa, termos como abdução ou dorsiflexão não soem como algo de prova, sabe? Mas como movimentos que o corpo sente e reconhece a cada instante. E essa é a beleza do tema, né? Quando a gente entende a mecânica, ganhamos uma nova apreciação pelo nosso próprio corpo. Cada articulação, quadril, joelho, tornozelo, tem seu próprio conjunto de palavras, seus movimentos possíveis. O que vamos fazer é explorar esse dicionário e ver como essas palavras se juntam para formar as frases complexas das nossas ações diárias, começando de cima para baixo, no centro de comando da perna. Ok, vamos analisar isso então. O material começa pelo quadril, e a forma como ele agrupa os movimentos em pares opostos já ajuda a clarear, né? O primeiro par é flexão e extensão. Flexão, pelo que eu entendi, é levar a coxa para frente. O movimento de subir um degrau, por exemplo. Exato. E a extensão é um movimento de volta, de alinhar a perna com o tronco. Mas o material também destaca a hiperextensão, que é levar a perna para trás do corpo. E esse é um movimento que talvez a gente subestime. Ele não é só um detalhe, é a fonte de toda a nossa propulsão. Quando um velocista explode na largada ou um jogador chuta uma bola com força, essa potência vem da capacidade de levar a perna para trás, em hiperextensão, e depois trazê-la para frente com velocidade. Peraí, quer dizer que a limitação desse movimento para trás impacta o quão rápido ou forte a gente pode ser para frente? Diretamente. Pensa no nosso estilo de vida moderno. Muitas horas por dia numa cadeira. Essa posição encurta os músculos da frente do quadril e, com o tempo, nos ensina a limitar a hiperextensão. Basicamente, a gente vai perdendo a capacidade de gerar potência. Muitos atletas passam horas tentando recuperar essa amplitude que a cadeira nos rouba. Abdução e adução. Abdução, de abrir, é o movimento de afastar a perna para o lado, para longe do corpo. Isso, tipo naquele aparelho da academia de abrir as pernas, sabe? E a adução é o oposto, trazer a perna de volta para o centro. Mas aqui tem uma observação no material que parece pequena, mas é crucial. A adução pode cruzar a linha média do corpo, passando na frente da outra perna. Eu li isso e pensei, ok, um detalhe de amplitude. Por que isso é tão crucial assim? Porque se a gente não tivesse essa capacidade, nossa corrida seria completamente diferente. Seria muito menos eficiente. Repara num corredor. O pé não aterrissa diretamente embaixo do quadril. Ele aterrissa mais perto do centro de gravidade do corpo. É um movimento sutil de adução a cada passo. É essa ação de cruzar que nos mantém estáveis, nos impede de balançar de um lado para o outro e concentra nossa energia para frente. Sem essa adução, a gente correria como pinguins. Nunca mais vou olhar para um corredor da mesma forma. Ok, o último par do quadril. Rotação medial e lateral. Girar a perna para dentro e para fora, certo? Exatamente. E o que é fascinante e que o material deixa implícito é que nenhum movimento que a gente faz é puro. Sentar na posição de lótus ou simplesmente sair de um carro exige uma combinação complexa desses 6 movimentos que acabamos de falar. É uma dança de flexão com abdução e rotação lateral. E a razão pela qual o quadril consegue fazer tudo isso está na sua estrutura óssea, que é mencionada aqui. A cabeça do fêmur, que é uma esfera quase perfeita, se encaixa no acetábulo da bacia, que é formado pela junção do ilho, isquio e pubis. É uma articulação do tipo bola e soquete, a que permite a maior liberdade de movimento no corpo humano. Entendi. Então a estrutura do osso é o que dá a permissão para essa liberdade toda. Mas se descermos um pouco, chegamos no joelho. E a gente tende a pensar nele como o oposto do quadril, uma simples dobradiça feita para ir para frente e para trás.
É isso mesmo? Em grande parte, sim. Os movimentos principais, como o material descreve, são a flexão, que é dobrar o joelho, e a extensão, que é esticá-lo. É o que nos permite sentar, agachar, chutar. A estrutura óssea aqui, com os côndilos do fêmur rolando sobre o platô da tíbia, favorece totalmente esse movimento de dobradiça. Certo, mas aqui vem a parte que me deixou bem surpreso no material. Ele afirma que o joelho também permite rotação medial e lateral. Peraí, o joelho pode girar? Isso soa perigoso, parece a receita perfeita para uma lesão. Como isso é possível sem que a gente se machuque? Essa é uma pergunta excelente e a resposta é um dos exemplos mais brilhantes de design inteligente do corpo humano. A chave é a condição. Essa rotação só acontece de forma significativa quando o joelho está flexionado, ou seja, dobrado. Quando você está em pé, com a perna esticada e o peso do corpo sobre ela, a articulação se trava. Os ligamentos ficam tensionados, os ossos se encaixam perfeitamente e a rotação é mínima. É uma posição de máxima estabilidade. Ah, então é um mecanismo de segurança. Um mecanismo de segurança genial. Ele nos dá uma plataforma super estável para ficar em pé e caminhar em linha reta, mas no momento em que você dobra o joelho para mudar de direção ou chutar uma bola ou se desviar de um obstáculo, ele destrava essa pequena rotação. Ele te dá estabilidade quando você precisa e mobilidade quando é vantajoso. É essa dualidade que o torna tão funcional e, ao mesmo tempo, tão complexo. Confesso que essa do joelho me pegou de surpresa. A gente acha que conhece o próprio corpo, mas os detalhes são tantos, né? Fico imaginando o desafio para um estudante de medicina ou fisioterapia ter tudo isso na ponta da língua. Não só o nome, mas a função, a condição. É um desafio imenso. A quantidade de informação é gigantesca. Por isso, a memorização pura não funciona a longo prazo. O segredo é a repetição e, principalmente, a aplicação. Testar o conhecimento constantemente, seja com questões de provas antigas, seja com casos clínicos simulados. É isso que transforma a informação em conhecimento sólido, que separa a teoria da prática. E falando exatamente sobre isso para os estudantes que nos ouvem e enfrentam esse desafio todos os dias. Se você, estudante, quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, voltando à nossa jornada pelo corpo, vamos descer ainda mais. Chegamos na nossa fundação, o ponto de contato com o mundo, o tornozelo e o pé. A interface entre nós e o planeta, e é uma interface incrivelmente sofisticada. O material introduz aqui um par de movimentos com nomes menos óbvios, dorsiflexão e flexão plantar. Dá para explicar de um jeito simples? Claro. Pensa no pedal de um carro. A flexão plantar é o movimento de pisar no acelerador, apontar os dedos do pé para baixo, ficar na ponta do pé. O nome vem de usar a planta do pé, né? Já a dorsiflexão é o movimento de tirar o pé do acelerador, de levantar os dedos em direção à canela, ao dorso do pé. A analogia do acelerador é perfeita. E qual o papel deles na nossa locomoção? Eles são o nosso motor principal. Cada passo que a gente dá é um ciclo preciso desses dois movimentos. Quando o calcanhar toca o chão, o pé se move em dorsiflexão para absorver o impacto. E no final do passo, para nos impulsionar para frente, a gente executa uma poderosa flexão plantar, empurrando o chão para trás. Correr nada mais é do que executar esse ciclo de forma mais rápida e com mais força. Ok, motor entendido. Mas os movimentos para os lados. O material fala em inversão e eversão. A descrição é levantar a borda de dentro do pé, que seria a inversão, e a borda de fora, a eversão. Parecem movimentos tão sutis. Qual a grande função deles? A sutileza é o segredo. Eles são a nossa suspensão adaptativa. São esses dois movimentos que nos permitem andar em terrenos irregulares, sabe? Uma praia, uma trilha, uma calçada esburacada, sem cair a cada passo. O pé se molda à superfície.
Eu lembro de uma vez caminhando na praia, naquela parte inclinada perto da água. Você sente perfeitamente o seu pé fazendo isso. O pé que está mais perto da água faz eversão, levantando a borda de fora. E o que está mais para o lado seco faz inversão. É o corpo fazendo microajustes constantes para manter o equilíbrio. Sem eles, seremos como robôs com pés rígidos. E essa capacidade de adaptação vem da estrutura óssea do pé, imagino? Exatamente. O material lista os ossos do pé, tarsos, metatarsos e falanges. Essa descrição pode parecer seca, mas a arquitetura é o que permite a mágica. Os ossos do tarso, que formam o tornozelo e o retropé, não são um bloco único. São um conjunto de ossos articulados que funcionam quase como um saco de pedras, permitindo essa torção e adaptação. Já os metatarsos e as falanges, os dedos, formam uma alavanca mais rígida, essencial para aquele empurrão final na flexão plantar. O pé é, ao mesmo tempo, uma estrutura maleável para se adaptar e uma alavanca rígida para impulsionar. É incrível. E o material ainda menciona os movimentos dos próprios dedos dos pés. Flexão e extensão, que é dobrar e esticar. E até abdução e adução, que é a capacidade de separar os dedos como se fosse abrir um leque. Eu consigo fazer isso, mas nunca tinha parado para pensar na função. Pois é, e embora pareça um detalhe, essa capacidade dos dedos de agarrar o chão e se espalhar é fundamental para os ajustes finos do equilíbrio. São eles que dão o último toque de estabilidade em quase todas as nossas posturas. Uau! Então, recapitulando essa jornada, a gente começou com a liberdade tridimensional do quadril, a nossa central de força, descemos para o joelho, essa dobradiça genial que sabe quando ser estável e quando ser móvel, e terminamos no pé, essa base que é ao mesmo tempo suspensão e motor. Exato. E a grande lição que se tira de uma análise como essa é que nada disso acontece de forma isolada. Não existe um movimento do quadril. Existe um movimento do corpo. Ao dar um passo, o quadril flexiona, o joelho flexiona e o tornozelo faz dorsiflexão. Tudo numa cadeia cinética perfeitamente sincronizada. É uma orquestra que funciona de forma tão integrada que a gente nem percebe os músicos individuais. Uma orquestra que a gente rege sem nunca ter lido a partitura. E essa talvez seja a reflexão mais interessante que o material nos proporciona. Ele nos entrega a partitura, o mapa completo de todas as possibilidades de movimento que temos. O que é verdadeiramente fascinante é como o nosso cérebro usa esse mapa de forma inconsciente a cada segundo, escolhendo e combinando notas para criar a melodia de cada gesto, desde pegar algo no chão até realizar um feito atlético. Isso me deixa com um último pensamento para quem nos ouve. O material que analisamos nos mostra o dicionário completo dos movimentos possíveis do nosso corpo. A questão que fica para refletir é: como a nossa história pessoal, os esportes que praticamos, as horas que passamos sentados, as lesões que tivemos, nos fez esquecer algumas dessas palavras e usar excessivamente outras, e que vocabulário corporal, que fluidez de movimento podemos estar perdendo sem